Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês? Comigo tudo ótimo. Viemos aqui para mais uma história no nosso canal. Gente, a história de hoje, eu vou ser bem sincera para vocês, era para ser meio que um mundo um gringo, porque vocês vão ver que tem um relacionamento aí envolvido. Mas cara, a história dela, o que ela realmente passou, acho que por causa disso tudo, eu tinha que contar para vocês. Então, sério, eu achei assim que a parte do relacionamento dela talvez para ela tenha ensinado muita coisa, foi o que trouxe a consequência de tudo que vocês vão ver agora, mas eu acho que a parte que realmente o que aconteceu, que vocês já devem ter visto aí no título, como essa mulher viveu 6 meses na rua na Espanha, o que aconteceu com ela, né? E ela, bom, ela me mandou essa história, gente, pelo WhatsApp. Eu já pedi a vocês, assim, lembra que eu tinha falado, não, pode mandar a história do WhatsApp, eu vou ler, vou transcrever, tal. O problema, gente, é que eu não tenho tempo. Então, assim, eu até demorei para ouvir a história dela, porque eram muitos áudios, e demorei mais ainda para transcrever a história dela. Só que ela tá fazendo aniversário segunda-feira, que eu acho que é dia 1º de julho, né? E quero já deixar os parabéns pra ela. E ela falou, Dani, eu ficaria tão feliz se me contasse minha história no dia do meu aniversário. Eu não sei se vai na segunda ou vai um pouquinho antes essa história, mas viemos aqui pra contar a história dela. Bom, se você quer mandar a sua história, daniresponde@hotmail.co.uk. O link tá aqui embaixo no box de informação. Não esqueça se você gosta das nossas histórias, já deixa aquele joinha. Nem preciso explicar que o joinha fortalece o canal, o YouTube entende que vocês estão gostando, então ele indica. Vocês viram quantas histórias tivemos essa semana só de indicação, de pessoas que falaram que vieram por indicação do YouTube? Então conto com a colaboração de vocês, que se vocês gostam da história, deixa o joinha, porque aí as pessoas vão assistir, vão mandar as histórias dela também, né? Sem história a gente não tem como fazer o canal. Bom, eu vou dar mais ou menos uma explicação aqui pra vocês. Eu vou chamá-la de Joana, vamos chamá-la de Jo. Gente, ela tinha um emprego na área de turismo no Brasil, numa boa empresa, até que essa empresa tinha uma filial na Espanha. Ela foi pra Espanha, presta atenção nisso, hein? Ela foi pra Espanha com visto de trabalho, com tudo certinho, para trabalhar nessa empresa. Lá na Espanha, gente, ela conheceu um rapaz, mas conheceu online, ficavam lá se teclando, conversando e tal. Então, a história começa por aí. Acabou o contrato dela na Espanha, com essa empresa, o que ela adorou, nossa, amei morar na Espanha. Ela voltou para o Brasil, mas ela continuou em contato com esse rapaz que ela conheceu online lá na Espanha. Tá bom? Bom, mas o que aconteceu? Quando ela conheceu esse rapaz na Espanha, vamos dar o nome dele de Joel, toda vez que ela marcava de se encontrar com o Joel, a nossa amiga desmarcava. Às vezes Joel ficava até 2 horas esperando por ela no lugar e ela não ia. Mas não é porque ela não queria não, gente. Ela estava passando por um período de síndrome do pânico, ansiedade. Quem tem isso sabe o quanto é difícil pra gente às vezes sair de casa, o medo. Então ela falou assim que várias vezes ela se enchia de coragem, marcava com o Joel. Tá passando um negócio aqui, vocês vão ouvir um barulho. Joel ia pro lugar lá esperar ela. Ela falou que uma vez ela chegou até perto do lugar, mas ela não conseguia ir. Eu entendo porque eu passei por isso já, e eu sei que tem uma força maior que faz a gente sair correndo, ir embora, quero ir pra casa, quero ficar, né? Então tá bom. Ela continuou, gente, conversando com o Joel, depois que ela voltou pro Brasil. Só que ela ficou pensando o seguinte, nossa, cara, ai, um homem tão legal, eu não conheci ele. E Joel meio que tinha desistido dela, falou assim, ah, você me enrolou aí não sei quantos meses enquanto ela estava na Espanha e a gente não se conheceu, e agora que você voltou para o Brasil que a gente não vai se conhecer mesmo. Até que um dia ela estava lá no Brasil, ela tinha sido demitida dessa empresa ou acabou o contrato dela com essa empresa, não sei, não entendi direito essa parte. Ela começou a conversar com Joel novamente. E ela falou assim, olha, ela no Brasil,
ela falou assim: ok, eu vou estar na Espanha daqui a uma semana. Você me encontraria aí quando eu chegar? Ele falou: ah, mas você marcou tantas vezes comigo que você estava aqui, agora você está no Brasil, você quer marcar? Ela: não, por favor, me dê mais essa chance. Começa aí nossa história. Ele falou: ok, eu te espero aqui na Espanha. Gente, nisso, ela tinha um contato com uma agência de au pair na Espanha, que conseguiram uma casa para ela ser au pair. Ela falou que estava indo para a Espanha, ela deu o nome da cidade lá que ela queria ficar, que é a mesma do cara. Então conseguiram uma casa para essa menina ficar de au pair, tá? Em 4 dias ela tirou o passaporte dela. Como? Porque ela tinha perdido o passaporte dela. Quando ela voltou pro Brasil, ela perdeu o passaporte. Então ela me conta aqui, gente, que ela foi na Polícia Federal, ela estava assim com o dinheiro contado para passagem, e ela pensou assim: eu vou tirar um passaporte de emergência, porque na Polícia Federal eles não entregam o passaporte na hora, tá? E ela foi na Polícia Federal falando que ela tinha que tirar um passaporte de emergência. Eles perguntaram o motivo, ela falou que ela tinha uma entrevista de trabalho na Espanha, que ela tinha que estar lá. Eles pediram uma prova, ela mostrou lá o e-mail. Então assim, aconteceram várias coisas, mas no fim ela conseguiu esse passaporte. Ela correu numa agência de turismo e também conseguiu comprar a passagem. Ela falou assim: Dani, eu tinha um dinheiro à conta da passagem e um dinheirinho para eu levar na bolsa. Então a ida dela para a Espanha, gente, ela falou que em uma semana ela resolveu a ida dela para a Espanha. Tanto que a mãe dela, a avó dela, ficaram até com raiva dela porque acharam muito precipitado. Ela estava voltando para a Espanha praticamente sem dinheiro. Dessa vez ela não estava indo a trabalho, né, que não era lá pela empresa, ela estava indo por conta própria. Então a família dela ficou bem preocupada. Ela tinha 21 anos nessa época. Então vamos lá. Quando ela chegou na Espanha, ela falou que ia ficar 5 dias. Ela foi com reserva de hotel para 5 dias e a imigração parou ela. Por quê? Porque ela estava com 2 malas lotadíssimas, tá? E ela falou que a imigração não acreditou que ela ia ficar 5 dias levando 2 malas lotadas, mais uma mochila lotada. E ela falou que ela estava indo para passear, ela ia ficar na casa de uns amigos, BBB, bobobó. Depois dela ficar quase 6 horas na salinha, na imigração, ela pediu a Deus lá dentro da salinha. Ela falou: Dani, lá dentro eu falei assim: Deus, se for para eu estar aqui nesse país, que eu entre. Agora, se não for também, então que eu vá embora. Ela acabou entrando na Espanha novamente. Só que quando ela chegou no aeroporto, a família lá que ela ia ficar de au pair já não estava mais no aeroporto. Até então ninguém tá sabendo o que estava acontecendo com essa menina. Eles ficaram lá esperando ela. Não conseguiram, eles foram embora. Mas ela conseguiu telefonar para eles, voltaram lá, buscaram ela e finalmente ela chegou lá onde ela ia ser au pair, que era a mesma cidade de Joel. Gravem isso aí. Ela falou que chegando na casa dessa família, trataram ela super bem. Essa família tinha 2 filhas, uma de 14 e acho que uma de 9. Ela fala que uma era adolescente e uma criança, tá? E o que aconteceu foi o seguinte, gente. Essa menina que era adolescente, ela falou que era uma menina muito mimada, muito rebelde, tipo, gritava com os pais, começou a gritar com ela, né, os dias que ela tava lá. Era uma menina completamente mimada. Ah, eu quero isso, tem que ser agora, eu quero aquilo. E os pais faziam todas as vontades dessa menina. Ela falou que era um pessoal muito rico, era uma casa rica, então era fora da cidade. Não era uma casa assim, lá na cidade, era mais ou menos 1 hora da cidade, que eu acho que a primeira cidade que ela foi Sevilha, mas era 1 hora de Sevilha, então assim, era mais no interior, tá? Bom, ela já chegou na casa, aí eu não sei, né, eu se fosse pra minha casa, mas ok. Ela já chegou na casa falando que no outro dia ela não poderia trabalhar porque ela iria encontrar um amigo. E quem é esse amigo? Joel. Então ela já chegou na casa falando que no outro dia ela não poderia trabalhar. O pessoal da casa falou ok, né?
E eles marcaram finalmente de se ver, depois de meses e meses e meses conversando, depois de vários bolos que ela tinha dado em Joel, ela finalmente, gente, ela conseguiu ir encontrar Joel. Eles marcaram numa estação, como eu disse, a casa que ela morava era fora da cidade, então eles marcaram numa estação de trem, se encontraram. Ela falou que os dois estavam muito nervosos, tanto ela quanto o Joel, assim, né, estavam nervosos de estar se vendo ali, mas que ficaram conversando. Mas depois de uma hora de conversa, o Joel também falou que já tinha que ir embora, que ele estava com uns problemas. E ela falou que eles deram um abraço e se beijaram na despedida. Foi assim, o encontro lá, que eles ficaram meses e meses e meses e meses marcando, que eu acredito... Ela fala que não foi tanto Joel que levou ela de volta para a Espanha, mas foi a vontade que ela tinha de voltar para aquele lugar. Ok, mas eu acho que Joel teve uma boa parte aí também de como é que fala? Não de culpa, né? Mas eu acho que boa parte aí que ela quis voltar para a Espanha foi porque o Joel estava lá. E como ela me contou assim no WhatsApp, dava pra sentir a voz dela, acho que foi meio decepcionante, sabe? Você esperar tanto tempo pra conversar uma horinha com o cara, ela falou que ele deu um abraço muito bom nela, que ela se sentiu muito bem na hora que abraçou, mas ok, ele foi embora. Bom, os dias foram passando e ela falou: Dani, as coisas lá na casa de au pair começaram a ficar insuportáveis, pois a menina de 14 anos, ela era terrível, ela era extremamente mimada, ela gritava por tudo. E ela falou que com todo esse estresse, um dia ela foi, eu não sei se ela foi passar uma roupa deles, ela acabou queimando uma mesa cara que eles tinham lá. E a dona da casa falou que não queria mais ela lá, tá? Lembre-se, gente, ela foi quase sem dinheiro para ficar de au pair nessa casa. E eles falaram o seguinte: olha, a gente não te quer mais aqui, você vai ter que sair. Aí ela falou, ela ficou desesperada, né? Porque ela não tinha dinheiro pra sair, sabe? E ela não foi em nenhuma, assim, pelo que eu entendi, não foi numa agência de au pair que poderia mudar ela de casa. Pelo que eu entendi, ela que arrumou esse trabalho, sabe? De au pair, mas foi ela que arrumou. Então ela não tinha pra onde ir, não era uma agência de au pair que você... Acontece, já vi várias au pairs não se darem bem na casa e mudarem elas de casa. Não era o caso. Então ela começou a ficar bem desesperada. E no outro dia ela ficou mais desesperada ainda, porque a dona da casa falou assim: olha, eu quero que você saia da casa até domingo. Vamos supor, isso era uma terça-feira. Falou: olha, eu quero que você saia da casa até domingo. Ela falou que ela ficou bem desesperada e ela começou a ligar para Joel, porque Joel morava lá, né? Na cabeça dela, vai me ajudar, ele tem uma casa, sei lá, posso me hospedar lá. Ela falou que ligava e Joel não atendia. Até que um dia Joel atendeu e falou pra ela o seguinte: para de me ligar. Olha só, depois daquele encontro lá do trem, para de me ligar. Se você ficar me perturbando, eu vou chamar a polícia pra você, vou te denunciar pra polícia. E ela ficou meio em choque, né? Porque eu acho que a última reação que ela esperaria ali era essa, né? Eu acho que ela esperaria ele falar: não, ok, vamos arranjar um lugar pra você ficar, né? Eu te ajudo, mas ali, gente, ela viu que ela estava sozinha, tá? Mas deixa eu contar pra vocês que quando ela trabalhou na Espanha, lá na agência lá do turismo, ela fez um grande amigo na Espanha. Só que esse cara morava com os pais dele, então assim, era algo que ela não tinha como ir pra casa desse cara, tá? Ele não poderia hospedá-la, porque ele já cuidava dos pais, não sei o que, então assim, mas ele era um grande amigo dela. Esse cara, ele vai ajudar muito ela nessa história, vocês vão ver. Bom, ela chegou o seguinte, depois que ela levou esse fora do Joel, e ela tinha uma amiga também lá nessa cidade, tá? Ela virou para os donos da casa e falou assim: ok, eu vou sair no domingo. E ela saiu de casa, tá? Pra ver se ela conseguiu um lugar, porque também ela não podia ficar na casa do pessoal lá o dia inteiro, limpando, faxinando. Ela tinha que conseguir um lugar pra ela ir. Aí ela falou assim: Dani, eu consegui um quarto barato próximo à casa de Joel. Lembrando que ela tava a 1 hora do centro da cidade, então ela foi lá pro centro da cidade
e tinha conseguido uma casa, um quarto próximo à casa do Joel. Ela falou pra mim que ela não conseguiu esse quarto porque era próximo da casa do Joel, não, porque era o quarto mais barato que ela conseguiu, que todos os quartos na época estavam 400, 500 euros, e esse ela conseguiu por 200 e era o dinheiro que ela tinha, que ela poderia pagar, tá? E ela disse que enquanto isso, ela mandando um monte de currículo procurando trabalho, fazendo inscrição num monte de lugar aí para procurar trabalho, porque ela estava sem dinheiro e ia ter que sair da casa do pessoal. Até que chamaram ela para uma entrevista e era para limpar um bar, um piso, ela fala, mas é um bar. Eles me pediram para começar no outro dia. Então, como ela já estava lá no centro e os patrões dela moravam longe, ela ligou para os patrões e falou assim: olha, eu consegui um trabalho, eu vou ficar aqui pelo centro e domingo eu volto aí para buscar minhas coisas, tá? Então ela já tinha conseguido o quarto, ela ficou por lá e no domingo ela voltaria para buscar as coisas dela. No domingo, gente, aí ela trabalhou lá nesse bar 2 dias, o fim de semana, limpando, diz ela que foi super elogiada, mas era um trabalho, gente, de bico, assim, não era um trabalho fixo. É o que eu falo aqui nos Estados Unidos. Ai, trabalho, amanhã você tá trabalhando. Sim, mas você vai ter trabalho todo dia? Aqui tem muito disso, entendeu? E lá também. Então era um trabalho para ela limpar esse bar aos finais de semana, sábado e domingo. Não era uma coisa que ela ia trabalhar direto, ia ter o salário dela certinho, não. Bom, no domingo, gente, ela foi lá na casa dos patrões buscar as malas dela. E, bom, ela me falou que ela é espírita, tá? Aqui a gente não critica a religião, por favor, gente, respeitem nos comentários. Ela é da religião espírita, então ela falou: Dani, eu quando vim do Brasil, eu trouxe uns florais, trouxe umas coisas que eu gosto para tomar banho, trouxe até umas velas que eu iria depois conversar com eles se eu poderia fazer lá dentro da casa deles meu banho, né? O pessoal que é espírita, vão tomar um banho de sal grosso, vão tomar um banho de lavanda, um banho disso, um banho daquilo. Acontece, gente, que a dona da casa, aí eu não sei, vocês deixem no comentário se isso é certo ou errado. A dona da casa, enquanto ela estava fora, foi olhar as malas da menina e viu essas coisas, né? E quando a menina chegou lá pra buscar as coisas, a dona falou assim: vem cá, eu quero que você me explique o que é isso, o que é isso, o que é aquilo. Aí ela falou: não, eu sou de uma religião espírita, eu tomo meus banhos e tal. Aí a dona da casa chamou ela de macumbeira, falou que ela estava fazendo voodoo para a família. E eles que tinham até combinado, falado assim: não, pode vir buscar suas coisas que nós vamos te deixar lá na cidade. Porque lembra que ela estava com 2 malas enormes, uma mochila enorme, e era 1 hora de carro pro centro da cidade. Gente, eles tacaram as malas dela na rua mesmo. Ela falou literalmente: Dani, eles jogaram minha mala no meio da rua, me xingaram de bruxa. Eu tava tão nervosa que eu não conseguia nem responder a eles. Ela falou que ela pegou aquelas 2 malas pesadíssimas, mais a mochila dela, e foi arrastando até onde ela tinha que pegar o ônibus. Só, gente, que não era só um ônibus. Depois desse ônibus, ela tinha que pegar ainda 2 metrôs até a casa nova lá que ela ia ficar, tá? Ela falou que um trajeto, normalmente, assim, de ônibus é 1 hora até o centro, de carro, né? De ônibus deu umas 2 horas, ela falou. E depois ela teria que pegar o metrô, que seria mais ou menos 1 hora até onde ela ia ficar. Conclusão, ela saiu da casa desse pessoal 1 hora da tarde e chegou no quarto dela às 7 horas da noite. Ela falou que os metrôs na Espanha, muitos lugares lá onde ela estava, não tinha elevador no metrô. Então ela tinha que subir com aquelas 2 malas. Eu vi a foto dela no WhatsApp, ela é uma menina magrinha, tá? Eu fico imaginando essa menina subindo, porque Londres também tem metrô que não tem elevador. Muitos têm, mas tem alguns que não tem. Eu fico imaginando aquela menina magra, carregando 2 malas enormes, mais uma mochila enorme pela Espanha. Bom, ok, ela chegou no quarto dela. Ela falou que ficava procurando trabalho todos os dias, mas ela só conseguia trabalho pingado. E na época, gente, era assim, ó, 20 euros a limpeza do piso, que eu acho que é o bar. E nem tinha todo dia. Então, assim, 20 euros lá pra ela limpar o lugar. Aí no outro dia 20 euros. Depois não tinha, tipo, ela ganhou 40 euros numa semana.
Lembrando que ela pagava 200 desse quarto e era o dinheiro que ela tinha. Ela pagou e acabou o dinheiro dela. Bom, ela disse que nesse desespero aí, os dias foram passando, ela já sabia que daqui a pouco ela ia ter que pagar outro aluguel no quarto, ela não estava conseguindo trabalho, até porque ela não tinha documento, gente. A primeira vez que ela foi com visto de trabalho pela agência. Só que dessa vez ela estava como turista e muitos lugares que ela arrumava trabalho pedia documento a ela e ela não tinha. Aí no desespero ela ligou pro Joel novamente e o Joel falou pra ela assim que não queria nada com ela, que era pra cada um seguir seu caminho. Mas ela falou: Dani, eu nem liguei pra ele assim pensando em amor. Novamente ela pensou que o cara poderia ajudá-la, já que ela ia ficar na rua, né? Porque ela não ia ter dinheiro pra pagar o quarto dela. Aí, como ela menciona aqui agora, ela falou: tem que mencionar que a primeira vez, né, que vim pra Espanha fiz um grande amigo. Lembra que eu contei pra vocês? Bom, gente, nesse meio tempo, um dia ela tava em casa à noite, o Joel manda uma mensagem pra ela assim: quero sexo. Só isso. Ela foi e mandou uma mensagem pra ele assim: você tá achando que eu sou alguma puta? Você não fala comigo, me trata mal e agora quero sexo? Joel não respondeu. No outro dia, no Instagram, Joel publica uma foto com uma mulher, uma argentina. Ai, finalmente achei o amor da minha vida. E ela foi lá e comentou na foto o seguinte: nossa, engraçado, ontem você queria sexo comigo e hoje você achou o amor da sua vida. Gente, Joel ficou louco com essa mulher. Ligou pra ela, escrachou com ela, deu um maior esporro nela. Disse que a mulher lá argentina viu a mensagem, deu um chega pra lá em Joel. Então assim, nossa senhora, deu uma confusão isso. Aí Joel virou pra ela e falou que queria se encontrar com ela para eles conversarem. Ela falou que achou que era pra conversar com ela, colocar os pontos nos is, né? Porque ela tava... Gente, querendo ou não, pra mim, ela foi pra essa aventura na Espanha por causa de Joel. Lembra que ela falou: você me vê no próximo domingo? Em 4 dias ela arrumou essa viagem dela. Então assim, pode até ser que depois, né, não era mais por causa dele, mas eu acho que o pontapé inicial foi muito por causa dele. E quando ela foi lá encontrar Joel, gente, ela achou que Joel ia conversar com ela, Joel esculhambou ela. Ela falou que pediu desculpas, que ela estava muito estressada, que ela estava quase para ser despejada, estava sem emprego, sem dinheiro, e ele disse que aquilo era problema dela, que ela que se virasse, que ele não queria nem saber. Ele foi embora, esculhambou a menina e ela ficou lá chorando. Foi assim. Bom, chegou o dia que ela tinha que pagar os 200 euros lá de aluguel do quarto, né? Ela falou assim: Dani, meu trabalho, as limpezas ainda que ela fazia, gente, era longe. Então, o dinheiro praticamente que ela tava ganhando da limpeza, que já não era muito, que ela já não fazia muita limpeza, ela ainda tinha que gastar com passagem, tá? Aí ela tinha uma conhecida na Espanha e ela já sabia que ela ia ser despejada porque ela não ia ter dinheiro para pagar o quarto dela, ela não tinha dinheiro. Aí ela conversou com essa amiga dela que morava numa outra cidade, que inclusive acho que esse amigo também mora nessa cidade, porque ela só foi para essa cidade aí por causa do Joel. A outra cidade é que ela tinha morado antes, lembra? Quando ela veio pra Espanha, então ela tinha conhecido esse pessoal lá. A amiga dela falou assim: olha, vem pra cá que eu posso te dar uns dias de moradia. Você fica aqui em casa. Aí o que aconteceu, gente? Ela chegou em casa, esse apartamento, esse quarto que ela morava, a dona era uma peruana. Então ela morava na casa da peruana e alugava um quarto. A peruana virou pra ela e falou assim: ô Jô, seu aluguel venceu, você tem que me pagar hoje. Ela falou assim: ah, eu vou... Ela nem ia trabalhar, gente. Mas ela falou assim: olha, eu vou trabalhar hoje à noite e amanhã eu te pago. Só que essa peruana, ela sabia que saía de casa às 5 horas da manhã e a filha saía às 6 para ir pra escola. Então o que ela fez, gente? Ela passou a noite inteira na rua, sentada em algum lugar, porque ela não queria voltar para casa, porque ela falou que ia trabalhar.
A peruana falou assim, ok, amanhã você me paga. Ela falou, olha, Dani, é triste, não é bonito o que eu fiz, mas eu não tinha como fazer. Olha o que ela fez. Ela passou a noite na rua. Então, quando deu mais ou menos umas 7 horas da manhã, ela falou assim, eu vou lá, vou buscar minhas coisas e vou embora dessa cidade. Vou lá pra cidade da minha amiga que vai me dar a moradia, mas ela tinha que buscar as coisas dela. E ela, pelo que eu entendi também, ela já estava devendo o aluguel, né? Ela já tinha morado um mês nos 200 euros e já estava mais umas 2 semanas, sei lá, morando, enrolando a peruana, até que a mulher falou, ó, de hoje não passa, se você não me pagar hoje, papapá, ppp. Aí, quando ela chegou na casa, gente, ela tá crente que a casa ia estar vazia. Ela falou assim, o ônibus dela era 1h30 da tarde, presta atenção nisso, hein? Então, ela falou que quando ela chegou na casa, 7 horas da manhã, a filha da peruana estava na casa, que já é uma menina grande. Aí a filha falou assim, olha, minha mãe falou pra você deixar o dinheiro do aluguel aí. E ela disse o seguinte pra menina, ah, não, pode deixar que eu cheguei do trabalho agora, eu vou tomar um banho e vou lá no banco buscar. Gente, ela entrou pro quarto dela em pânico, porque ela não tinha dinheiro, ela não tinha como, e ela tinha que sair dali com as coisas dela, né? A mulher poderia chamar a polícia, como é que ela ia sair dali com 2 malas enormes, né? Claro que a menina ia ligar pra mãe, alguma coisa eles iam fazer. Aí ela falou que até que ela teve uma ideia que era o seguinte, como o apartamento era térreo, não era térreo, era primeiro andar, ela olhou, ela falou assim, eu vou jogar minhas malas pela janela e vou sair pela porta falando que eu vou no banco e não vou voltar mais aqui. Só, gente, que até ela ter essa ideia, ela falou que já era 10 horas da manhã. Lembre-se que o ônibus dela era 1h30 e o ônibus era longe também. Ela tinha que ir lá, pegar metrô, pegar ônibus pra ir lá pra estação, pegar esse ônibus. E ela já tava com a passagem, tipo, se ela perdesse, ia perder tudo e daí, né, como que ela ia lá pra casa da amiga dela? Aí ela falou que a filha da peruana tava lá ouvindo música, ela tomou um banho rápido, jogou as malas, ela falou que fez maior barulhão, não sabe nem como a menina não ouviu, mas jogou as malas, que dava pra um campo de futebol, saiu pela porta, pegou as malas dela e foi embora. E foi correndo, tipo, antes que alguém visse ela. Aí ela chegou na estação do metrô, ela falou assim, Dani, fui correndo, isso, gente, já era quase meio-dia, tá? Nessa confusão toda, que ela teve a ideia e foi fazer as coisas, isso já deu quase meio-dia. Aí ela chegou e ela tinha 50 euros para buscar na casa de um desses patrões dela que ela fazia limpeza, ela tinha 50 euros para buscar, que era o dinheiro que ela tinha. E esse patrão morava 5 minutos da estação de metrô onde ela ia parar. O porém, gente, é que ela chegou nessa estação de metrô, já era quase 1h da tarde, o ônibus dela saía 1h30, ela ainda tinha que andar até a estação de ônibus, era perto, mas ela com mala e tudo, e a casa do homem era no 8º andar e não tinha elevador nesse prédio desse homem. Ela teria que ir até o 8º andar buscar. Ele falou, pode passar aqui e pegar seu dinheiro. Só que ela tava com 2 malas, mochila, aquilo tudo vocês já conhecem. Aí ela falou que ela teve a brilhante ideia de deixar as malas num cantinho na estação. Gente, quem mora na Europa sabe que você deixar uma mala em estação de metrô é quase cadeia, né? Porque são tantos atentados terroristas que a primeira coisa que eles falam é não desgrude da sua mala, não deixe sua mala em lugar nenhum, ppp, né? Aquilo tudo. Aí ela deixou a mala dela num cantinho da estação. Eu até entendo o desespero dessa menina, né? Ela não tinha como sair da estação com 2 malas, correr na casa do homem, pegar os 50 euros pra ir correr. Ela ia perder o ônibus e ela não tinha outro dinheiro. Bom, ela conseguiu, gente. Ela conseguiu, deixou as malas num cantinho, correu na casa do homem, subiu o 8º andar, pegou os 50 euros, voltou. Quando ela voltou, cadê as malas dela? Não estavam lá.
Aí ela virou para um policial que tava lá e falou assim: o senhor viu 2 malas? Eu deixei aqui minha mala. Ele falou: mala? Era sua? Aí ele explicou pra ela: olha, a gente chamou o esquadrão. Tô rindo, mas é de nervoso. A gente chamou o esquadrão antibomba. Você não pode deixar uma mala assim. E deu um maior esporro nela. Ela: me desculpa, me desculpa. Ela falou: Dani, eu sabia que não podia, mas eu não tinha outra opção, sabe? Então assim, deu um maior esporro nela. Aí chamaram um outro office lá, conseguiram cancelar lá o esquadrão antibomba, falaram que apareceu a dona da mala, devolveram a mala pra ela. E nisso, gente, os minutos passando. Quando ela chegou na estação, o ônibus estava assim, fechando a porta. E ela conseguiu, essa menina é uma menina de sorte, tá? E ela conseguiu entrar no ônibus e finalmente pra casa da amiga. Ela falou que quando ela entrou nesse ônibus, ela quase desmaiou, de tão cansada, tanta adrenalina que ela tava. Bom, ela chegou na casa da amiga dela, que tinha prometido ela poderia ficar lá um tempo. Só que com uma semana que ela tava lá, a amiga dela falou assim: olha, eu e meu namorado decidimos morar juntos, você vai ter que sair. Você tem uma semana pra sair daqui. E aquele amigo dela, gente, o amigão lá dela, morava com os pais e não tinha como receber ela na casa dele. O que aconteceu, gente? Ela ficou na casa dessa menina uma semana, catando emprego, andando desesperadamente de um lado pro outro. E uma semana depois, ela foi pra rua. Ela não tinha pra onde ir, ela não tinha, sabe, dinheiro, ela não tava com trabalho. Então ela foi pra rua com as malas dela. Bom, nos primeiros dias que ela ficou na rua, ela foi pro aeroporto. Ela falou que passou uns dias no aeroporto, ela ficava andando lá, dormia no aeroporto, usava o banheiro, era um lugar mais seguro, mas começaram a desconfiar dela, os seguranças começaram a ver ela ali todo dia, começaram a perguntar e ela falou assim: bom, eu vou ter que sair daqui. E ela foi pro centro da cidade. Gente, eu fico imaginando isso, essa menina com essas malas, cara. Cara, que pavor que ela deve ter passado. Aí ela foi pro centro da cidade. E todo dia, gente, ela lá olhando o trabalho. Aí eu falo: Deus é bom. Olha o trabalho que ela arrumou. Limpando um apartamento de temporada. Olha essa história. Ela já tava lá há quase, eu acho que umas 3 semanas na rua, tá? Andando pra lá, andando pra cá, tomando banho num lugar, no outro, dormindo na rua, dormindo em calçada, dormindo em praça e com as malas dela. E aí até que ela conseguiu um apartamento pra ela fazer limpeza quando o pessoal ia fazer check-in e ela tinha que fazer a limpeza no check-out do pessoal. Tipo um Airbnb, mas não era um Airbnb. Só que a dona desse apartamento morava no México. Então, assim, ela praticamente tomou conta do apartamento. Só, gente, que o apartamento também era direto alugado. Mas ela conseguia ainda, tipo, um turista tá lá, vai ficar 3 dias. Então ela ia lá, fazia limpeza, dormia às vezes no apartamento, tomava um banho, né? Saía e o pessoal chegava. Aí 3 dias ela tinha que ficar na rua. Uma coisa que eu perguntei a ela é onde ficavam as malas dela quando ela fazia isso. Ela falou que no apartamento tinha um armário, que ela jogou as 2 malas lá, trancou o armário e falava pro pessoal que o armário estava quebrado. Ela falou: Dani, eu não sei nem se a dona da casa, alguém reclamou, mas eu acho que não, porque era um armário que tinha lá. Então ela falava assim: esse armário tá quebrado, que é aonde ela deixava as malas dela. Então vamos supor, o turista ia, ficava 4 dias. Aí ela tinha que ficar 4 dias na rua, perambulando pra lá, pra cá, dormindo no aeroporto, dormindo aonde fosse, entendeu? Ela falou que muitas vezes, ela é uma mulher bonita, tá, gente? Muitas vezes ela conhecia um cara, então ela falou: Dani, eu não me prostituí, mas eu acabei dormindo com homens só pra ter um lugar pra dormir. Tipo, me chamava pra dormir, ou pra ter um jantar, ou pra ter um almoço. Ai, triste isso, tá? Eu também perguntei a ela se lá não teria albergues. Ela falou que tinha albergues, sim, esses pra homolés, o pessoal que mora em rua, mas ela tinha muito medo de dormir nesses albergues, então ela não ia pros albergues. E lembrando que ela ainda estava passando por síndrome do pânico, ansiedade, tudo aquilo, né? Gente, teve um dia que alugaram esse apartamento por
15 dias. Então, tipo assim, normalmente as temporadas eram rápidas. Alguém alugava por 3 dias, aí dava um dia pro outro até o outro chegar. Então, pelo menos um dia ela dormia no apartamento, tomava banho, fazia alguma coisa. Mas teve uma vez que a mulher alugou o apartamento por 15 dias. Aí ela falou assim, meu Deus do céu, como que eu vou fazer, né? Imagina, 15 dias eu vou ter que agora ficar na rua, tá? Ao todo, gente, ela morou na rua por 6 meses. Antes que eu esqueça de falar. Ela morou na rua por 6 meses. Bom, ela falou que durante 6 meses ela pediu várias vezes ajuda a Joel e ele nunca ajudou. Ela falou, Dani, na rua aconteceu muita coisa comigo. Eu fui roubada. Eles acharam que ela era prostituta, então, né, oferecia programa pra ela. Ela falou que a única pessoa que estava ajudando ela era aquele amigo que ela tinha, que pelo menos levava comida. Às vezes ela ligava, falava, tô aqui em tal lugar, ou ele ligava. Às vezes ela não tinha nem como ligar, porque ela não tinha crédito, não tinha nada, então ele ligava, levava uma comida, levava um lanche pra ela, tá? E a família dela, gente, super preocupada, porque ela não mandava notícias direto. E quando ela conseguia falar com a mãe dela falou um dia assim, Jô, onde você tá, minha filha? O que você tá fazendo? Ela pegou uma foto de uma casa lá, mandou pra mãe, falou que tava super bem, que tava trabalhando, mas que ela não queria que a mãe dela ficasse preocupada. Gente, olha isso. Bom, então ela passou muito perrengue. E ela deixava as malas lá no armário do apartamento, né? Então, às vezes ela conhecia homens na rua, pessoas na rua, e ela falou que ela sempre teve muita vergonha de falar que ela tava morando na rua, né? Então, foi aí que ela conversava com esses caras. Aí, nessa época, gente, dos 15 dias, que o cara ficou 15 dias no apartamento, ela falou que chegou um dia que ela já tava assim, morta de cansada, porque ela falou, quem dorme na rua, Dani, não dorme, né? Você cochila assim, acorda, cochila e acorda. Gente, imagina. Ai, me deu até um aperto ouvindo ela falar. Ela chorou muito contando, sabe? Porque não deve ser fácil, gente. Não deve ser fácil. Imagina, você tá na rua, sabe? Você saber que você não tem uma casa pra voltar. Ela olhava as pessoas, via as pessoas, pensava, meu Deus, eu tô morando na rua. E ela, repito, vou falar pra vocês, é uma mulher bonita, uma mulher que tinha uma faculdade de turismo no Brasil, né? É uma mulher que tem uma condição, né, no Brasil. Aí vocês vão perguntar, Dani, por que ela não voltou pro Brasil? Perguntei a mesma coisa. Ela falou que não sabe o porquê, mas essa ideia não passou na cabeça dela. Ela não cogitou voltar pro Brasil. Por pior que ela estivesse passando tudo, porque ela devia ter uma passagem de volta, porque eles não vendem. Agora, também não sei se estava valendo ainda, né? Isso aí eu não perguntei a ela. Mas ela falou que não sabe, isso não passou na cabeça dela. Parecia que era algo que ela tinha que passar ali. Bom, gente, nessa época aí que ela ficou os 15 dias aí sem poder voltar no apartamento, ela tinha um conhecido dela que um dia ela estava conversando com ele, eu não sei se era da internet, eu não sei onde que ela estava conversando com esse cara, e esse cara mora numa cidade, morava um pouquinho fora da cidade, e ela comentando, né, ele chamou ela pra dormir lá. Aí ela falou assim, ela não falou que tava dormindo na rua não, tá? Aí ela falou assim, Dani, esse dia eu já estava 3 dias sem dormir, eu tava igual um zumbi já. E ele ofereceu a casa, falou assim, vem aqui pra casa, dorme aqui hoje. E ela falou que deixou bem claro pra ele, era um conhecido dela, não era amigo, tá? Que ela poderia ir, mas que não ia rolar nada entre eles, que ela iria lá pra dormir. Ele falou, não, tudo bem, vem pra você dormir. Eu não sei qual foi o papo dos dois, né, se ela falou que tava dormindo na rua, eu acredito que não, porque ela falou que tinha muita vergonha de falar isso pros outros. Mas alguma coisa ela deve ter falado e o cara chamou ela pra dormir lá. Ele falou assim, olha, vem de táxi, que já tá de noite, chegar aqui eu pago, e amanhã eu vou pro centro, eu te levo pra cidade. Ela falou, tá bom. Ela falou que confiou no cara, porque ela tinha deixado bem claro pra ele, ela falou, olha, eu vou como amiga e tal. Ele falou, ok, venha. Ela chegou lá, ele realmente pagou o táxi, só que quando entrou dentro da casa dele, ele já tentou passar a mão nela. Aí ela já ficou desesperada, ela falou assim, olha, eu falei que eu só queria um lugar pra dormir essa noite, e você falou que eu podia vir. Aí ele disse pra ela assim, mas se não for pra ter sexo, você pode ir embora. Aí ela desesperou, né, gente?
Ela tava longe da cidade, num lugar mais deserto, assim. Ela ia embora como? O cara pagou o táxi pra ela. Aí ela falou assim, eu não tenho como ir embora porque eu não tenho dinheiro do táxi. Aí ele falou assim, como assim? Você é uma puta, pobre, ainda miserável. Você não tem 25 euros pra pagar um táxi. Ela falou que ali, gente, deu um desespero nela. Ela começou a chorar porque ela não tinha 25 euros, ela não tinha nada. Ela falou, Dani, eu já tinha perdido tudo, minha autoestima, eu já tinha perdido tudo, sabe? E o cara ali me humilhando, me xingando ali na minha frente. Aí ele pegou um pote lá que ele guardava moeda e jogou no chão. A gente sabe que euro tem moeda de 1 euro, né? E tinha um monte de moeda lá de 1 euro. E virou pra ela e falou assim, agora sua puta, você se abaixa, se ajoelha e cata aí 25 euros pra você ir embora daqui. Nossa, ela falou assim, eu não tinha o que fazer. Eu me ajoelhei, chorando. Ai. Catei os 25 euros, peguei um táxi, voltei pro centro e dormi na praça lá que ela dormia. Gente, é muita humilhação. Agora, assim, eu sei que ela tem muita coisa errada que ela fez nessa história, tá? De ir sem preparação, de ir atrás de um homem. Eu sei que tem muita coisa errada aqui, mas eu fico pensando como um ser humano pode fazer isso com o outro. Humilhar uma pessoa desse jeito, fazer ela se abaixar, se ajoelhar. Será que essa pessoa, sabe, depois ela não tem uma consciência assim, pensar, meu Deus, o que eu fiz com essa mulher? Não interessa se ela era miserável, se ela era puta, se ela era pobre. Eu acho que no caso dela aqui era melhor até ter se prostituído mesmo, entendeu? Porque pelo menos tinha ganhado dinheiro. Mas ela, sabe, então assim, como que um ser humano, cara, pode fazer isso com o outro, né? Sabendo a pessoa, né? Eu não sei se ele sabia tudo que ela estava passando, mas devia imaginar, porque ela falou, eu preciso de um lugar para dormir essa noite. É porque você realmente... Gente, já tinha 3 noites que essa mulher não dormia. Ela estava assim, acordada, com medo de dormir. Ok. Então, aí ela fala nessa parte, né? Que ela saiu com vários rapazes para ter um lugar para dormir, ou para ter um jantar, ou para ter um lanche, sabe? Aí, gente, ela voltou, né, lá pro centro. E isso nesses 15 dias que o AP tava alugado lá. Aí ela falou que há um tempo atrás ela tinha conhecido um senhor de Valência no Facebook. E esse senhor era muito legal com ela. Aí o cara lá do Airbnb, vamos falar assim, foi embora. Ela voltou pro apartamento. Nisso ela conseguiu fazer 2 limpezas aí em restaurante nesses dias aí que ela tava na rua, tá? Então ela voltou pro apartamento. Ela falou assim, Dani, quando eu cheguei naquele apartamento, eu tava tão cansada, tão exausta, que ela desmaiou, gente. Tipo assim, ela desmaiou e acordou no outro dia, não sabe nem que horas. Tipo, ela tava tão mal, tão cansada, tão... Acho que o estresse deve ser tão grande que ela desmaiou. Só que quando ela acordou, ela começou a se sentir muito doente. Ela falou que ela tinha perdido muito peso já nessa época. Ela tava assim com a boca toda ferida. Ela tava com muita gripe. Então assim, ela viu que ela tava bem doente. E ela conversava com esse senhor lá de Valência. E ele falou pra ela assim, vem aqui pra... Aí a mexicana fala com ela que tinha alugado o apartamento novamente. Então ela tinha só 2 dias nesse apartamento e depois parece que 1 semana o apartamento ia ficar alugado. Aí esse senhor de Valência falou com ela o seguinte, ela não falou que tava morando na rua não, tá? Você não gostaria de conhecer Valência? Vem conhecer minha cidade. Ela falou, eu não posso, eu tô desempregada, eu tô sem dinheiro, tá? Ele falou, não, eu pago o seu ticket, vem, vai ser feriado tal dia. Ela pensou assim, nossa, já são pelo menos uns 4 dias que eu vou ter onde dormir. Só que ela tava com medo, gente, porque ela, né, já tinha passado a humilhação lá com um amigo. Ela falou assim, nossa, se eu chegar lá e se eu fizer alguma coisa comigo. Aí não tem aquele amigo dela, da Espanha? Ela contou pra ele, ele falou assim, olha, Ju, o que eu posso te falar, né, eu não posso te ajudar com casa. Vai, mas deixa o endereço dele comigo, deixa o telefone dele comigo. Se você não der notícia, alguma coisa acontecer,
sei lá, aviso a polícia, manda alguém lá. Então assim, ela acabou aceitando, não que ela era filha sim ou não, mas porque ela teria pelo menos uns 4 dias aí de lugar para ela dormir. Ela falou assim, Dani, quando eu cheguei lá, eu pensei assim, Deus existe. Ele tinha feito um banquete pra ela, gente. Ela falou assim que ele foi buscar ela na estação, um senhor muito... Ela disse senhor, mas ele devia ter uns 50 anos, ela fala, tá? Muito educado, falou pra ela que queria a amizade dela, botou ela pra dormir no quarto de hóspedes, né? Porque ela tava morrendo de medo. Botou ela pra dormir no quarto de hóspede, uma casa muito legal. Fez um banquete, ela falou que ele fez uma paella lá, valenciana, fez um banquete pra essa menina, comprou remédio, gente, viu que ela tava mal, com a boca ferida, comprou remédio pra ela, todo medicamento que ela... Olha... Eu fico emocionada, gente, porque... eu também já fui muito ajudada na minha vida, sabe? A gente pensar que tem, né? A gente vê um ser humano escroto igual o outro que jogou as moedas no chão, e um desse que, né, ela nem conhecia, tratou a menina tão bem, tipo, comprou remédio pra ela. Ela falou, Dani, eu fiquei 4 dias lá, ele me levou pra conhecer a cidade, passeou comigo, me levou pra restaurante, me levou pra comer, e... como ele tinha falado mesmo com ela, que ele queria amigos, que ele era muito sozinho. Ele não tentou nada com ela, ainda contou pra ela que era afim de uma colega de trabalho. Então assim, é uma pessoa que queria uma amiga mesmo, sabe? E quando ela foi embora, ela falou, Dani, eu não sei se ele percebeu a minha situação. Eu não contei que eu tava na rua e tal, mas claro, cheguei lá doente, né, com a boca toda estourada e tal. Ela falou que ele preparou quase uma mala de comida pra ela levar, sabe? Falou, olha, não, leva isso, mas ele nunca falou pra ela se ele sabia o que ela tinha passado ou o que ela tava passando, ou ele imaginou, sabe? Então aí ela foi, voltou, né? Quando ela voltou, depois o apartamento desocupou, ela voltou nesse apartamento. Aí, gente, ela conseguiu um trabalho no restaurante. Esse restaurante tinha uma semana que tinha que fazer preparação pra, tipo, treinamento. E eles davam almoço e janta durante o treinamento. Então, ela falou, nossa, foi um alívio pra mim, porque eu almoçava e jantava no restaurante. Então, ela não precisava ir, né, o trabalho. Só que aconteceu, gente, que quando foram contratar ela não tinha os documentos que precisava para ser contratada. Então ela não acabou não ficando no restaurante. E nesse meio tempo, a mulher ficou uns 10 dias sem alugar o apartamento. Então ela conseguiu ficar 10 dias no apartamento. Foi aí que ela se recuperou lá das feridas, da gripe lá, que ela falou que acha que estava até com pneumonia. Ela falou pra mãe dela que ela tava num momento difícil, a mãe dela conseguiu mandar 150 euros pra ela e finalmente ela conseguiu alugar um quarto pra ela. Isso depois de 6 meses, gente. A gente tá encurtando a história aqui, mas depois de 6 meses ela conseguiu alugar um quarto pra ela. Ela falou, Dani, logo depois a mexicana me demitiu, acho que ela começou a desconfiar que eu tava dormindo lá. Mas não falou nada também, mas me demitiu, me pagou lá o que tinha que pagar, né? Ela perdeu o trabalho no restaurante porque ela não tinha documento. Bom, gente, depois disso tudo, ela... O que aconteceu? Lembra que ela alugou um quarto quando ela saiu da mexicana? Só que ela alugou um quarto por 1 mês. Ela ficou 6 meses na rua. Aí ela alugou esse quarto por 1 mês. Só que ela também não conseguiu emprego fixo. Aí ela viu um anúncio de trabalho interno, morar na casa, cuidando de idosos. Gente, ela foi lá, se inscreveu, falou que ela tinha experiência com idosos. Ela falou, Dani, eu nunca tive experiência com idoso, mas eu ia fazer o quê? Eu precisava de um lugar pra morar, né? Pelo menos assim ela ia morar na casa lá dos idosos. Só que não era assim, enfermagem, nada não, tá, gente? Era pra dar comida, dar banho. Ela falou, ela é magrinha pelas fotos, eu falei com vocês, né? Ela falou que ela cuidou de um idoso que tinha
Então ela magrinha lá, o cara tinha 130 quilos, ela tinha que dar banho, tinha que trocar, Então assim, mas ela ficou 6 meses nessa profissão. Só que ela falou que com isso a depressão dela, o pânico começaram a piorar, porque ela vendo o sofrimento de muitos dos idosos, às vezes com muita dor, eram pessoas já doentes, então ela acha que isso piorou bastante. Mas dali ela conseguiu juntar dinheiro para se reerguer, né? Aí ela fala, Dani, foi dali que a minha vida começou a mudar, porque aí eu tinha um trabalho fixo, eu comecei a juntar um dinheiro, eu consegui depois alugar um lugar para eu morar, e aí as coisas foram acontecendo. Bom, ela falou que ela morou em vários lugares da Espanha, né, nessa época. Ela fez vários trabalhos, gente, tudo que eu oferecia a ela, ela trabalhava que fosse para ganhar algum dinheiro. Hoje, ela falou que tá bem, ela falou, isso já aconteceu tem alguns anos, hoje ela tá bem, ela faz terapia, ela faz aula de dança, trabalha numa companhia de trem, continua na Espanha, já se legalizou, ela conseguiu se legalizar na Espanha. E hoje, gente, ela falou que tinha uma empresa de turismo que ela era louca para trabalhar nessa empresa. Ela fez várias aplicações, mas nunca chamaram ela. E agora chamaram ela para uma primeira entrevista. Já tá quase tudo certo para ela trabalhar nessa empresa. Porém, ela terá que morar na França se ela for morar. Então ela falou, Dani, eu estou praticamente quase de mudança para a França. É na minha área, que é turismo, algo que eu queria muito. E tá acontecendo. Hoje ela mora sozinha, ela tem um bom apartamento sim, ela falou que tem um apartamento pra ela, né, mas é dela, né, gente. Ela guardou dinheiro, ela falou que depois de tudo que ela passou, ela nunca gastou dinheiro assim à toa. Então hoje ela tem um dinheiro guardado, ela tem uma segurança, sempre que dá ela viaja muito. E ela falou assim que isso tudo, né, foi um grande ensinamento na vida dela, mas foi muito triste, sabe? Ela perdeu muita coisa. Ela falou, Dani, eu cheguei a perder meu amor próprio, eu perdi a esperança, eu perdi muita coisa com isso tudo que eu passei. E ela falou que queria contar a história pra vocês, porque é muito importante que as pessoas busquem os sonhos dela. Então, ela foi atrás do sonho dela, mas ela diz, mas não saiam do Brasil sem dinheiro e sem planejamento como ela fez. Porque, gente, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, às vezes no Brasil a gente não paga um aluguel, né? Você fica... Eu sei porque eu já tive imóveis no Brasil alugado para outras pessoas, que a pessoa não paga o aluguel. E não é uma coisa que você pode ir lá tirar a pessoa. Não, a pessoa entra na justiça, enrola, e depois faz um acordo, aí te dá um tempo pra sair. Aqui não, gente. Aqui nos Estados Unidos, já vários canais mostraram, você não tem dinheiro, eles vêm aqui, eles pegam suas coisas, colocam lá embaixo, lacra sua porta, tchau. Não tem essa, vou na... Não, você não tem dinheiro, você... E na Europa é a mesma coisa. Então, assim, muito cuidado, sabe, pra quando vocês saírem. Porque olha o que essa menina passou. Bom, aí, gente, vem a parte que eu falei pra ela o que eu vou falar pra vocês. Ela falou, Dani, eu voltei a conversar com o Joel. Falei, minha amiga, esquece esse homem. Esse homem só trouxe coisa ruim pra sua vida, sabe? Não interessa. Ela fala, não, porque eu errei também, eu marquei com ele. Não interessa. Na hora que você mais precisou, eu falei pra você no WhatsApp e vou falar aqui. Na hora que você mais precisou, o cara não te ajudou. Não é que ele precisava te botar dentro da casa dele, não, sabe? Mas o cara já mora aí, sei lá, ele poderia ter te dado uma mão, arrumado, te ajudado, pelo menos, que não conseguisse te ajudar, mas pelo menos tentado te ajudar. Que fosse com trabalho, que fosse com uma refeição, com dinheiro. Essa menina morou na rua 6 meses, gente, né? Então, assim, ela falou, hoje eu tô cuidando de mim, eu me amo, espero, tá, amiga? Não caia em ladainha de Joel, não venha com, sabe, com... Ai, que eu vou ficar amiga de Joel. Eu acho que Joel, sinceramente, já não merece nada de você, nem sua amizade. Se fosse comigo, nossa senhora...
Então, minha amiga, move on. Se você quer mudar já tudo na sua vida, começa por Joel. Ficou lá naquele passado seu, que você ficou 6 meses na rua, passando fome, frio, sabe? Sofrendo humilhação. Foi uma pessoa que não teve coragem de te estender a mão. Foca bem isso na sua terapia. Acho que a primeira coisa que você deve deixar de lado é isso aí. E segue sua vida, segue em paz. Hoje você tá bem, sabe? Você tá aí juntando seu dinheiro, você tem seu trabalho, você se legalizou, você tá prestes aí a mudar de vida, conseguir um trabalho aí que você tanto sonhou. Mas pelo amor de Deus, minha filha, esquece esse homem, esquece essa parte da história. Eu acho que a sua história aqui vai servir para muita gente que às vezes no desespero quer ir embora. Ah, não, lá eu me viro. Não se vira, gente. Não se vira. As pessoas em Facebook, né, quando você bota lá, fica todo mundo, ai, tadinho. Mas ninguém te ajuda, ninguém vai te enfiar dentro da casa, sabe? As pessoas, até pode acontecer de aparecer uma pessoa assim, pode. Mas dificilmente as pessoas vão te ajudar, vão te dar um lugar para morar, vão pegar na sua mão. Eu já falei isso aqui em outros vídeos. Então, conte com você. A pior coisa do mundo é a gente ter que depender dos outros. A pior coisa do mundo. Se for depender então por causa de dinheiro, para lugar para morar, nossa senhora, então minha filha está ferrada. É aí que o negócio fica feio mesmo. Ai, gente, mandei os comentários de vocês. É uma história assim triste, né? Triste a história dela. Mas é a história dela, né? Que ela veio aqui dividir com a gente. Eu sei que talvez muita gente vai criticar, é louca, foi pra Espanha, não sei dinheiro, mas quantas pessoas não vão? Eu vejo lá no Facebook mesmo. Ó, vou falar pra vocês, nos grupos que eu frequento lá de brasileiros em Jersey, ajuda comunitária, Bazar Boston, um monte de grupo, brasileiros em Londres, às vezes eu vejo gente lá falando assim, ah, eu quero ir pros Estados Unidos, mas eu não tenho dinheiro. Aí aparece aquele monte de gente boazinha, né? Não, vai, sua força de vontade é o que conta. Aí um chega lá e fala assim, olha, cuidado, não vem não, aqui aluguel é caro. Ah, você quer tirar o sonho da pessoa, deixa a pessoa aí, chegar lá, arruma um trabalho. Não é assim. Ontem mesmo, na Globo, apareceu um pai de El Salvador que estava atravessando a fronteira do México com uma criança de 2 anos e morreram. Eu vi várias pessoas colocando culpa nos Estados Unidos, no Trump. Peraí, sua escolha, você responde pelas suas escolhas. Aquele pai poderia estar desesperado? Poderia, eu também já fiquei desesperada, mas nem por isso eu fui fazer algo ilegal, botar um filho meu em risco, atravessar pelo México. Só que tem gente que aplaude, tem gente que acha isso bonito. Ai não, deixa ele tá precisando. Não é assim, gente. Não é assim que funciona, não. Ó, ela foi inconsequente. Foi pra Espanha, né? Tudo bem que ela foi lá achar que ia trabalhar de au pair na casa do povo, mas a gente tem que sempre pensar, não é pensar negativo não, mas tem que pensar assim, peraí, mas se der algo errado? E se esse povo não me quiser lá? Você tá indo pra casa de alguém. Gente, pelo amor de Deus, na vida, a gente tem que depender da gente. Esses dias eu falei isso com a minha filha. A gente tem que depender da gente, sabe? Ela é minha filha, depende da mãe, ok, mas esse negócio de contar com a ajuda de outro, que vai vir, que vai acontecer, que vai não sei o que, pelo amor de Deus. Então se você for fazer alguma coisa na sua vida, né, ela pagou aqui, ó. Ela pagou as escolhas dela. Cada escolha uma consequência. E a consequência dela aqui foi horrível, vocês viram, né? Então muito cuidado com as suas escolhas, porque as consequências vêm, gente. Quando a gente faz uma escolha errada, as consequências vêm. Então, muito cuidado. Igual esse pai lá que morreu, lamentável, lamentável. Mas eu acho que a culpa é do pai. De atravessar uma fronteira ilegal, já diz lá, ilegal. Você não podia nem estar atravessando, né? Botar uma filha de 2 anos dentro de um rio, morrer afogado. Vem cá, é igual o Marcos falou. Você tem um carro da Ford, você põe a 160 por hora e vai dirigir. Você bate e morre. A culpa é de quem? Da Ford? Não, a culpa é sua. Você que estava ali conduzindo esse carro. E a vida é assim, você conduz sua vida. Você sabe suas escolhas. Só que toda escolha tem uma consequência.
Toda, não adianta falar que não tem. Toda escolha tem uma consequência. E quem paga por elas é a gente mesmo. Vai depender da gente. Então, muito cuidado com o que vocês escolhem para sua vida, tá bom? Um beijo e Jô, feliz aniversário, que agora desejo a você assim, né? Eu acho que você já passou tanta coisa nessa vida. Eu espero que você tenha aprendido com isso tudo que você passou, sabe? Eu acho que, né, a gente passa por muita coisa ruim e a gente tem que aprender com essas coisas, né? O que não nos mata nos fortalece. Feliz aniversário, tudo de bom. E que daqui pra frente, minha amiga, seja só alegria. E, pelo amor de Deus, esquece esse embuste. Esse cara não te merece. Você não voltava nem com uma amiga. Eu queria uma amizade dessa pra mim, sério. Se cerque de pessoas boas na sua vida. Pessoas que vão, né, trazer algo de bom pra sua vida. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau.